Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 8, e no versículo de número 14, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele apareceu a seus discípulos e disse: Todo o poder é me dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele pediu, para que nós anunciássemos o Evangelho, para todas as nações, para todo o mundo. Após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, dizendo para eles: não se ausentai de Jerusalém, mas ficai em Jerusalém, para receber as promessas que vos tenho mandado. Disse-lhe Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus fez esta promessa aos discípulos que enviaria o Espírito Santo sobre eles. Então eles se reuniram no cenáculo que havia em Jerusalém, ali aproximadamente 120 irmãos, ali algumas mulheres, Maria também, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Então se reuniram todos e foram para a oração, aonde eles aguardavam a vinda do Espírito Santo que Deus enviaria sobre eles. E então eles ficaram em Jerusalém em oração, e eles ficaram orando, buscando e clamando a Deus. Em Jerusalém havia a festa de Pentecoste, que eles se comemoravam, que durava 50 dias. E então, nesta festa, vinha povos de todas as nações, vinham se reunir em Jerusalém para comemorar esta festa, que era a festa das primícias ou da colheita. Então estavam todos reunidos em oração ali, os discípulos no cenáculo, e ali todo o povo estava ali para festejar nesta festa de Pentecoste, que eles comemoravam. E diz a palavra de Deus que de repente, quando eles estavam orando, Deus enviou sobre eles um som como de um vento impetuoso, e encheu todos os lugares onde eles estavam, e foram todos cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então ali iniciou a igreja primitiva, a igreja do Ato dos Apóstolos, onde eles estavam ali, e onde foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que Jesus quer, que todos recebam o Espírito Santo, que todos sejam cheios do Espírito Santo. Então ali os discípulos, eles se começaram agora a se tornar ali os grandes homens de Deus, os apóstolos, pregadores da palavra de Deus. Então ali tinha muita gente, e muitos ficavam ali admirados do que estava acontecendo, porque eles não entendiam o que estava havendo, os discípulos cheios do Espírito Santo. Então ali muitos diziam: eles estão embriagados, e outros diziam: não, eles estão falando das grandezas de Deus. Então a Bíblia diz que é para nós se encher do Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos fazer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ali ele fez a primeira pregação, e ali ele pregou a palavra de Deus. Diz a Bíblia que
3.000 almas se converteram através da pregação de Pedro. As almas ali, né, eles receberam a palavra, né, com alegria. Então diz que eles foram, né, ali impactados com o poder de Deus. E eles perguntaram aos discípulos o que eles deveriam fazer, né, para receber o Espírito Santo. Então Pedro disse para eles: todos vocês se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, assim como nós recebemos. Então, ali diz a palavra de Deus, que aquelas almas ali se converteram a Deus. Ali começou a igreja primitiva, com 3.000 almas, diz a palavra de Deus, que naquele dia, né, se batizaram, desceram as águas, e eles ali perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ali tinham todas as coisas em comum, vendiam o que tinham, traziam aos discípulos, e ali todos ali, né, se fartavam. E diz a palavra de Deus que cada dia Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então a palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós devemos anunciar a palavra de Deus, falar de Jesus. É somente a Bíblia, o livro mais poderoso que existe no mundo, né, que pode transformar a vida das pessoas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Eu estou falando do Deus vivo, o Deus que a Bíblia fala, né, que Ele existe. Nós temos que servir Ele pela fé, acreditar que Ele existe. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas. Ele tem o poder nos céus e na terra. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sem fé é impossível poder agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Então, todo mundo deve crer e acreditar, Deus existe. Se Deus não existisse, nada que há no mundo existiria. Foi tudo, né? Foi Deus quem fez. Então diz a palavra de Deus: bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o fim está próximo. Então Jesus, ele está voltando. A Bíblia é uma profecia, que está se cumprindo dia após dia. Tudo o que está acontecendo no mundo é a palavra de Deus, que Jesus disse: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus não é só para ser ouvida, mas sim para guardar a palavra, não ser só ouvinte, mas praticante da palavra, que Jesus falou, porque Ele está voltando. Jesus disse: se eu for vós preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que existe no céu um lugar preparado por Deus. Então diz a palavra de Deus que o olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Então você nem imagina o que Deus tem preparado no céu. É somente nos prepararmos para um dia estarmos lá, para junto com Deus. A Bíblia diz que no céu existe uma cidade, onde os muros são de jaspe e a cidade é de puro ouro. Então é lá em que Deus está, em que Jesus vai levar aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem guardando a sua vinda.
Ele disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós sabemos que para entrar no céu tem que ter uma renúncia. Muito diz, mas eu, para ser um cristão, eu tenho que largar disso e daquilo. Sim, se não é da vontade de Deus, para entrar no céu deve largar, deve deixar, porque o que existe no céu, nada é incomparável neste mundo do que Deus tem preparado no céu. Então a palavra de Deus diz que há caminho aqui neste mundo que parece perfeito, mas os fins deles são caminho que conduz à morte. Então existem muitos caminhos que parecem perfeito, mas o final desses caminhos é um caminho de perdição. O próprio Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e é poucos os que encontrem. Então nós sabemos que o caminho que leva para o céu, não é fácil, mas aqueles que perseverarem, aqueles que estiverem neste caminho, preparado, quando Jesus vier, subirá ao encontro dele. Então a palavra de Deus nos diz, que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então o inferno existe, então está embaixo na terra. O próprio Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele morreu, ele desceu até ao inferno. E ele disse, fui morto, mas estou vivo, e tem a chave da morte e do inferno. Então Jesus veio a este mundo, porque ninguém poderia vencer o pecado, ninguém poderia vencer o mundo, ninguém poderia vencer o inferno. Então ele foi o único que venceu por nós. Então é somente ele, que tem todo o poder, para livrar do inferno. O próprio Jesus veio a este mundo, ele falou mais do inferno do que o céu. Ele disse, que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Então Deus não quer que ninguém vá para lá. Então ele quer que todos, um dia possam morar no céu. Então que nós possamos a cada dia nos se preparar, para a vinda de Jesus. Jesus não vai vir buscar religião e nem placa de igreja. Nenhuma igreja vai entrar no céu, mas aqueles que estiverem numa igreja preparado, ou aonde estiver, na vinda de Jesus, vai subir, para se encontrar com ele. Então Jesus, ele está voltando, e ele disse: um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Então nós devemos, nos estar preparados, porque tudo o que está acontecendo neste mundo, nós sabemos que é a palavra de Deus. Não esqueça, Jesus te ama.